Olá, falarei aqui a respeito de um recurso que o Blender 3D emprega, que é o recurso Ambient Occlusion. Esse recurso é uma técnica de sombreamento global que vai fazer com que a gente tenha uma percepção mais realista dos nossos objetos e do nosso cenário. Mesmo quando os nossos objetos utilizam texturizações superficiais, nós vamos ter uma noção aí de um objeto com texturização real. Vamos ver o que é a influência do Ambient Occlusion sobre um cenário aqui. Vamos pegar esse cubo, selecionando com o botão direito, vou encostar o cursor na seta azul, segurar o botão esquerdo do mouse e trazê-lo até aqui esse ponto. Aqui onde eu tenho o meu cursor no centro, eu vou digitar o atalho Shift A e vou abrir o menu de adição de primitivos. E aqui eu vou escolher uma Mesh Plane. Vocês não vão vê-la de imediato porque ela surgiu aqui bem na parte inferior do cubo. Vou dar a tecla S para escalar e aí a gente vai ver o nosso plano sendo já aumentado nas proporções. Vou selecionar o cubo, vou trazê-lo um pouco mais para baixo para que ele fique bem rente à minha Mesh Plane. E aqui com ele selecionado, eu vou sair do modo objeto, clicando nessa caixinha aqui embaixo e vou para o modo Edit Mode. Posso usar a tecla Tab também, que alterna entre um e outro. Com ele aqui selecionado, vou vir aqui na barra lateral esquerda, que é a To Shelf. Vou aqui no modo de edição procurar a ferramenta Subdivide, que é a ferramenta que me permite subdividir aí o elemento. Vou clicar com o botão esquerdo uma vez, vou clicar novamente e aí faço duas subdivisões no meu objeto. Com o meu objeto subdividido, eu vou aproximar o mesmo com o botão do meio do mouse. E aqui agora eu vou vir nessa caixinha de seleção de modos aqui, que é a Mesh Select Mode. Eu posso clicar em qualquer um desses três cubinhos que aparecem aqui. No primeiro eu vou trabalhar com vértice, no segundo com arestas, no terceiro eu trabalho com as faces. Eu vou selecionar o Face Select, que vai me permitir trabalhar com faces. E aqui com o botão direito no modo de edição eu vou selecionar qualquer uma das faces aqui. Vou clicar a tecla E, que me permite acionar a ferramenta de extrusão. Clico E, alongo o objeto. Seleciono outra face qualquer, vou selecionar essa daqui. Vou clicar a tecla E, vou alongar o objeto um pouco menos. E vou selecionar uma face qualquer aqui de cima com o botão direito do mouse. Clico E e alongo dessa forma. Então, feitas essas modificações no modo de edição, eu retorno para o modo Object Mode. E aqui é como eu vou ver o meu objeto no meu cenário. Nós estamos vendo ele aqui com a Viewport Shade no modo sólido. A Viewport Shade pode ser selecionada nessa caixinha que fica aqui na parte inferior do menu da 3D View. Quando eu clico aqui, eu tenho as viewports possíveis. Se eu clicar em Bound Box, dessa forma que eu vou ver os objetos. Se eu clicar em Wireframe, dessa forma que eu vou ver os objetos. Se eu clicar em Solid, é o padrão, tá? Se eu clicar em Texture, eu vou ver com melhores detalhes. Se eu clicar em Material, melhorou mais ainda. E se eu clicar em Rendered, é o acabamento final do meu cenário. Então é através dessa Viewport Shading aqui que eu tenho como fazer o controle das possíveis texturizações de visualização da nossa cena. Então, quanto menor, menos qualidade vai ter na visualização. Quanto maior, mais qualidade na visualização. Então vamos deixar aqui no meio, que é o Texture. E aqui pelo Texture a gente já pode ver que nós temos, além do objeto cúbico e do plano que nós adicionamos, mais dois objetos. A câmera. A câmera é responsável pela visualização do projeto. E temos o objeto lâmpada, que é responsável pela iluminação dos objetos no cenário. E o nosso ambiente oclusio vai ter muito envolvimento da iluminação no processo de sombreamento. Já que o ambiente oclusio é uma técnica de sombreamento que vai fazer cálculos para fazer com que esse sombreamento seja feito de tal forma que nos dê um aspecto bem realista do objeto junto ao cenário. Então nós estamos vendo aqui que o ponto de luz está incidindo sua luminância sobre o objeto. Nós estamos vendo laterais do objeto mais claras e laterais mais escuras. Onde incide a luz, claro que vai ser mais claro. Onde incide menos luz, vai ser um pouco mais escuro. E com isso, nós temos aqui mais ou menos o entendimento do que pode ser o ambiente occlusion. Esse cálculo de sombreamento que vai fazer com que diferencie essa lateral das demais laterais é o que nós podemos chamar de técnica de iluminação e sombreamento. E vai fazer com que a gente tenha a percepção mais real do objeto.
ele aqui a gente tem a noção de que é um objeto tridimensional. Quando nós mudamos a nossa Viewport Shading para Viewport Rendered, repare que além do sombreamento do objeto, nós vamos perceber que existe também sombreamentos da exposição da silhueta do nosso objeto cúbico na superfície. E o que é que a gente pode fazer com o recurso Ambient Occlusion para aplicarmos nos nossos projetos? Vamos entender. Então vamos voltar aqui para a nossa Viewport Texture, que é a intermediária, e aqui eu vou simplesmente selecionar, encostando o cursor bem aqui na parte superior da minha área de trabalho, bem aqui nesse cantinho. Olha, repare que nessas ranhuras aqui o meu cursor fica em forma de cruz. Vou segurar o botão esquerdo do mouse e vou arrastá-lo no sentido da direção esquerda. E aqui eu crio, repare, duas janelas idênticas. Eu fiz uma divisão de janela. Esse segundo aqui, que é a janela cópia, eu vou desabilitar essa barra de ferramentas, que eu não vou precisar. Então eu vou clicar a tecla T e vou ajustar aqui. E eu vou, nessa possibilidade, fazer com que esse objeto, nessa segunda janela, seja visto pela Viewport no modelo Rendered, que é o modelo de acabamento final. Vou aproximar usando o botão do meio do mouse e nós vamos ter o nosso objeto sendo enxergado dessa forma. Reparem vocês que na minha renderização eu tenho aqui a percepção tridimensional do objeto. Imagine agora que se eu aplicar o recurso Ambient Occlusion nesse cenário, o que é que vai acontecer? Como é que eu posso fazer isso? Bem, basta que eu venha aqui no ícone de propriedades, onde eu tenho um ícone que representa as propriedades World, que traduzido significa mundo. Eu tenho uma guia aqui embaixo, vocês vão perceber, denominado Ambient Occlusion. Esse Ambient Occlusion, quando eu clico nessa caixinha seletiva, verifique na segunda janela que, com ele aplicado, a diferença entre eu ter, vamos ver aqui, o meu objeto com o Ambient Occlusion ou sem o Ambient Occlusion é muito gradativo. Quando eu clico no Ambient Occlusion, repare que eu tenho uma percepção mais realística dos sombreamentos aplicados no meu cenário. Nós vamos ver de forma mais limpa os sombreamentos daqueles pontos onde a luz não incide, fazendo com que o meu cenário tenha esse aspecto aí um pouco mais original. Vocês vão ver que aqui em Ambient Occlusion eu tenho também uma guia denominada Factor. Eu posso controlar essa guia que vai do valor 0 até o valor 1, que é esse máximo que nós estamos vendo aqui. Se eu quiser diminuir, eu posso encostar o cursor na caixinha, segurar o botão esquerdo e arrastá-lo para a esquerda. E quando eu diminuo o fator, verifique que a influência da iluminação no sombreamento vai mudar. E se eu colocá-lo em 0, praticamente nós vamos ter um sombreamento mais agressivo aqui no nosso cenário. Então, quando eu utilizo o Ambient Occlusion num fator de controle aqui ao meu gosto, eu vou ter mais percepção realística do meu objeto junto à cena. Então, o que o Ambient Occlusion vai fazer é o cálculo desses pontos de sombreamento para dar esse aspecto real à nossa cena. Vocês podem utilizar esse recurso para, nos seus projetos, fazer modelagens bem mais precisas. Aproveitem esse recurso e no próximo tutorial falaremos do Ambient Occlusion, que se encontra na barra de propriedades que a gente chama de barra N, que é a janela 3D View. Até a próxima!